O cervo é um animal dotado de olfato privilegiado, que lhe possibilita sentir o cheiro das águas a quilômetro de distância. Ele necessita da água para se lavar, porque o seu odor atrai predadores. Ele corre por sua vida, ele anseia desesperada, gritando e correndo, buscando, farejando, com sede continuamente, pelas correntes das águas. Ele busca, e quando ele fica muito longe das águas, quando ele se afasta das águas, o seu odor atrai os predadores que vêm facilmente onde ele está. Então, quando ele está longe dos rios, ele começa a buscar onde tem água. Então, a relação do cervo com a água é muito profundo. Quando o cervo fica muito tempo longe das águas, seu corpo começa a gerar um odor que traz forte, que traz atenção dos seus perseguidores, dos seus predadores, se tornando vulnerável ao inimigo. Ele corre desesperado em busca de água, ele precisa de água, ele precisa se banhar, e encontrando um rio, ele entra na água e fica apenas com o focinho de fora, até que ele se livre do odor forte, onde atrai os seus predadores. O salmista, ele diz, distante do tabernáculo. Ele sente a opressão do inimigo. E o inimigo está muito próximo a ele, e ele diz, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Sempre que o inimigo ele vem para cima de nós, ele vem com essa pergunta, onde está o teu Deus? Por que você está abatido? Por que você está angustiado? Por que você agora está desesperado? Onde está o teu Deus que te guarda? Onde está o teu Deus que te livra? Então, o ensinamento, ele traz o cervo que brama pelas correntes de água e suspira, a minha alma por ti, ó Deus. O salmista está dizendo, assim como o cervo brama, a minha alma, ela também busca pela presença de Deus. E o salmista traz a lembrança dos dias de festa, que com voz de louvor e alegria, ele ia junto com o povo ao tabernáculo. Mas ele ainda tem em seu coração, eu ainda o louvarei. E ele faz uma pergunta para a sua alma, por que está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O Salmo 42, ele é o mesmo Salmo do 43, só foi dividido em estrofes, mas é o mesmo cântico, ele continua com a mesma canção, com o mesmo ensinamento, e no capítulo 43 ele diz, envia-me a tua luz e a tua verdade, para que me guardem, me guiem e me levem ao teu santo monte. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Então essa era a pergunta do salmista. Por que a minha alma está abatida? Porque eu ando lamentando contra a opressão do inimigo. Então ele trazia a lembrança dos dias que ele estava junto ao Senhor, que ele estava em seu tabernáculo, da alegria em cultuar a Deus, e agora ele está se sentindo longe e como uma presa fácil. Quantas pessoas em nossos dias, eles estão desse jeito. Eles sabem que a casa de Deus é o lugar de proteção. Eles sabem que deve estar debaixo de uma autoridade espiritual. Eles sabem que deve estar debaixo de oração.
mas eles agora estão abatidos, estão tristes, e não sabem como voltar, ou como clamar nesse momento. Então o salmista, ele vai se retratando, ele vai dizendo, olha, as minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Onde está a tua força? Onde está a tua oração? Quantas pessoas muitas vezes confessam, olha, eu não tenho força nem para orar. Eu não tenho mais força para orar. Eu não consigo mais orar. Então, é uma conversa sincera com Deus, é uma súplica. Ele está pedindo, faze-me justiça. Olha, pleiteia a minha causa, venha ao meu socorro. É uma oração. Só com a oração nós podemos chegar a Deus. A oração é necessária. A oração é o momento que nós paramos para falar com Deus. Mesmo Jesus, ele fez uso da oração e precisou da oração. Marcos, capítulo de número 14, no versículo 32, diz assim: e foram ao lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor, e angustiar-se, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse daquela hora, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, ele confessa que ele sentiu pavor e angústia. E confessou, a minha alma está profundamente triste. E Jesus, em seu ministério, orou por tantas pessoas. Mas agora, nesta passagem nos mostra a necessidade da oração pessoal. Ele mesmo vai buscar e falar com o Pai. Ore por si mesmo, sua angústia, suas necessidades. Ore buscando em Deus uma saída. Apresente a Deus as suas qualidades. E ele diz, afasta de mim. E diz aos discípulos, vigiai e orai. E ele diz sobre a fraqueza da carne. Muitas vezes nos abate exatamente a fraqueza da carne. Estou cansado, eu estou tremendamente angustiado, eu estou triste, mas a saída é orar. E o salmista, ele ora a Deus. Capítulo 42 de Salmos e 43, ele está ensinando uma oração. Ele está pedindo, ele está clamando para que ouça a sua oração, para que fale, para que receba a sua oração e que tire toda a tristeza, toda a angústia, tudo aquilo que estava em seu coração. No capítulo 43 ele diz, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa contra a nação ímpia, livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, qual é a salvação da minha face e Deus meu.
42 e 43, é a mesma canção, é a mesma oração, e a igualdade que tem nesse salmo está no versículo de número 5 e do número 11. Ele repete essas estrofes: porque está batida a minha alma. Ele fala 3 vezes sobre a alma batida. E ele pede para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor ouça a sua oração. Ele está chegando diante de Deus e apresentando tudo aquilo que ele está sofrendo, tudo aquilo que ele está passando, tudo aquilo que ele está vivenciando. Muitas vezes nós ficamos angustiados, tristes, ouvimos o inimigo falar: onde está o teu Deus? Mas nos sentimos tão abatidos que não vamos buscar força em Deus. Temos que buscar em Deus para que Ele venha ministrar ao nosso coração e que Deus se lembre de nós. O salmista, ele traz a lembrança dos dias alegres, quando ele subia, quando ele ia ao templo e quando havia uma multidão. E ele diz agora: por que está abatida a minha alma? Ele queria que a alma se lembrasse de como Deus era bom e como Deus o livrava de todos os males. Neemias, ele também faz uma oração a Deus. Neemias, ele enfrenta um grande desafio até dos seus compatriotas, que diziam que ele não iria conseguir. Ele vai para Jerusalém para reedificar os muros, mas ali ele encontra oposição. Ali ele se torna uma presa fácil, porque ele queria servir a Deus, e aqueles que trabalhavam contra a obra de Deus, vinham contra ele, para que ele desistisse. Então ele começa a falar com Deus, capítulo 13 de Neemias, versículo de número 14, ele diz assim: por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus, e as suas observâncias. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes, carregavam sobre os jumentos, como também vinhos e uvas, figos, e toda espécie de carga, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. Protestei contra eles no dia em que vendiam mantimento. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixe a toda a mercadoria que vendiam no sábado, aos filhos de Judá e em Jerusalém. Ele está falando aqui de um povo que se afastou da lei de Deus. Ele está clamando agora: Senhor, tenha misericórdia, porque o teu povo virou as costas para a lei, o teu povo não se lembra mais do culto, o seu povo não respeita mais as tuas leis. E ele estava se apresentando a Deus, falando com Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele pedia para si: por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não risque as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e as suas observâncias. Olha, Deus, não se esqueça de como eu tenho trabalhado, não se esqueça de como eu tenho te buscado, de como eu tenho sido fiel. Versículo 22, ele diz: também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia do sábado. Nisto também, Deus meu, lembra-te de mim, perdoa-me, segundo a abundância da tua benignidade. Então ele vai trazendo a lembrança, como salmista, ele diz: olha, eu estou vivendo em uma terra de injustiça, eu estou em uma terra onde todos se esqueceram quem é Deus, todos se esqueceram do seu culto, todos se esqueceram o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus tem nos guardado. Mas ele diz: não se esqueça de mim, não me deixe angustiado, não me deixe triste. Ainda que ele observava todos que tinham se afastado, ele pedia: tenha misericórdia de mim,
Não se esqueças de mim. E não permita que eu também me desanime e que eu vá com a multidão, que eu vá fazer como eles, mas que eu possa vir à tua casa, te louvar, te engrandecer, reconhecer o teu nome, louvar o teu santo nome. Era isso que o salmista pedia, e é isso que Neemias está falando. Olha, eu olho para o povo, e todos se esqueceram da tua lei, todos se esqueceram do teu templo, estão fazendo comércio no dia que era o teu culto, estão indo para tantos afazeres, mas se esquecem de Deus que os livrou. E sem nos aperceber, nós vamos para o mesmo caminho. Nós temos muitas coisas a fazer, menos louvar a Deus. Versículo de número 31, ele diz assim: como também para com as ofertas de lenha, em tempos determinados, para com as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Senhor, lembra das ofertas, lembra, Senhor, quando eu amo a tua obra, como nos empenhamos, como nos sacrificamos para fazer a tua casa, fazer a tua obra. Senhor, não se esqueças de mim, não se esqueça, Senhor, daquilo que nós temos feito. Então o salmista, ele retrata como está a sua alma, e ele diz: olha, eu lembro quando a multidão ia te louvar, mas agora a minha alma está abatida, a minha alma está perturbada em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O salmista usa a mesma estrofe, só que em uma estrofe ele fala: pela minha face e pela tua face. Quando nós estamos orando, nós estamos face a face com Deus. Por isso, em um versículo ele fala pela minha face, em outro versículo ele fala pela tua face. É cara a cara com Deus, face a face com Deus. A oração nos leva face a face com Deus. Por isso o salmista, ele ora, ele fala das suas fraquezas, ele fala da sua angústia. Por isso Jesus, quando ora, está falando com o Pai, ele fala da sua angústia, da sua tristeza, porque ele está face a face. A oração, quando nós nos achegamos ao templo e entramos em oração, nós estamos face a face com o Pai. Então é hora de orarmos, é hora de falarmos o que nós estamos sentindo, sem rodeios, mas ser sincero com Deus. Muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos tristes, mas não sabemos falar com Deus. Por isso o salmista, ele não tem dúvida: eu estou em uma nação ímpia, eu estou no meio de um povo que te esqueceu. Esta era a oração de Neemias. Todos se esqueceram, mas não se esquece de mim. Não se esquece de mim, porque eu não me esqueci da tua obra, eu não me esqueci das ofertas, eu não me esqueci de ensinar os levitas. Então ele está face a face com Deus. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 10, versículo de número 4, diz assim, do primeiro versículo até o de número 4. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Fixando os olhos nele. Toda oração, nós temos que olhar nos olhos de Deus. E ser sincero na nossa oração.
se está angustiado, se está triste, se está decepcionado, fala com Deus. Fala na sua oração. Senhor, lembra-te de mim. E a palavra para Cornélio é: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O que Neemias está pedindo? Senhor, não se esqueça de mim. Me tenha na sua memória. Senhor, te lembra de mim. E lembra de mim para o bem. Se há algo em mim que não te agrada, Senhor, me perdoa. Mas lembra-te de mim para o bem. Senhor, tenha boas lembranças de mim. Senhor, traga alegria ao meu coração, porque eu quero te louvar, eu quero te buscar. Senhor, eu quero agir diferente de todo o povo. Nós estamos numa nação ímpia, nós estamos numa nação injusta, nós estamos numa nação, conforme descreve Neemias, todos se esqueceram do teu culto, todos se esqueceram do dia da consagração, mas Neemias diz: eu não esqueci. Então lembra-te de mim. Senhor, faça uma diferença, porque eu tenho te buscado e eu tenho crido nas tuas promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 10, abra a tua Bíblia, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para com que o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus, Ele não é injusto. Então Deus, Ele se lembra da sua boa obra, Deus se lembra do seu culto, Deus se lembra da sua oferta, Deus se lembra do seu louvor, Deus se lembra quando você deixou tudo e disse: hoje é culto, hoje eu preciso estar na casa do Senhor, hoje eu preciso agradecer a Deus, hoje eu preciso conversar com Deus. E nós muitas vezes vamos indo como o povo de Israel, nos dias de Neemias, que ele olha e diz: olha, se esqueceram, fizeram comércio, e estão valorizando o comércio, estão valorizando o dia de descanso para si mesmo, e não um dia de louvar a Deus. Estão se esquecendo que há um dia de louvar a Deus, estão se esquecendo que precisamos buscar o templo, buscar a casa do Senhor. Então a nossa oração: Senhor, se eu estiver triste, alegra o meu coração. Se eu estiver abatido, alegra o meu coração. Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para como o servo que ele vai em busca, para não ser uma presa fácil. Quantas pessoas hoje estão se tornando uma presa fácil, porque estão perdendo o cheiro de Cristo. O apóstolo Paulo diz: nós temos o cheiro de Cristo. Nós não podemos perder o aroma de Cristo. Como é que não perdemos o aroma de Cristo? Estando junto, estando caminhando, estando orando, estando buscando, estando louvando, estando ofertando, estando unidos como igreja. Mas quando nos distanciamos, nós, como o servo, ele fica fácil de ser apanhado. Por isso, ele corre desesperadamente em busca de água. Porque ele passa a ter um odor, um cheiro, que ele se torna uma presa fácil. Quando o crente está longe da igreja, quando nós estamos longe de Deus, nós começamos a ter o cheiro do mundo e não o cheiro de Cristo. E nos tornamos uma presa fácil. Mas a nossa oração hoje, se estiver abatido, se estiver triste, a minha alma está triste. Esta era a oração do salmista. As minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? E quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão,
Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Face a face com Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Fale com Deus. Não pergunta a tua alma por que está abatida. Não se entristeça. Mas peça a Deus que não seja em vão teu culto. Peça a Deus que a tua oração ela seja ouvida. Que o Senhor não se esqueça de você. Que o Senhor não se esqueça de como você ama a sua obra. De quanto você tem ofertado na sua obra. De quanto você tem louvado na sua obra. Para que o Senhor não se esqueça. Senhor, que eu não venha perder, Senhor, o cheiro de Cristo. Não me deixes, Senhor, desviar. Não me deixe afastar. Senhor, me segura com as tuas mãos fortes. Senhor, que eu não venha desanimar. Senhor, que eu não venha ser sucumbido pelo mundo. Nós estamos vivendo um mundo, Senhor, de injustiças. Nós estamos vivendo um mundo, Senhor, que os homens malignos estão perguntando para a igreja hoje: onde está o seu Deus? Estão perguntando aos cristãos: onde está o seu Deus? Senhor, se revela nesta nação, Pai. Senhor, não nos deixe envergonhados. Senhor, toma esta nação nas tuas mãos. Lembra-te, Senhor, das nossas orações. Lembra, Senhor, das palavras proféticas sobre esta nação. Lembra-te, Senhor, como o Senhor usou os seus profetas sobre esta nação, que é um celeiro para o mundo. Senhor, não nos deixe envergonhados. Senhor, sabemos que muitos se afastaram, muitos estão comercializando, muitos pararam de orar, muitos pararam de glorificar, muitos pararam de dizimar, muitos pararam de ofertar. Mas, Senhor, lembra-te de nós, lembra da nossa oração, lembra, Senhor, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Lembra-te, Senhor, como amamos a tua obra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, é o que nós te pedimos nessa noite. Alegra, Senhor, a nossa alma. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Senhor, toma o teu povo nas tuas mãos. Senhor, estamos vivendo tempos difíceis. Senhor, oramos por esta nação. Senhor, decisões estão sendo tomadas sobre esta nação. Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia dessa nação, Pai, a injustiça vai reinar, a tua igreja irá sofrer. Senhor, tenha misericórdia, lembra-te de nós para o bem, Pai. Lembra, Senhor, desta nação que sempre trabalhou pela tua obra, sempre trabalhou pelo teu reino, enviou missionários, recebeu missionários. Senhor, lembra, Senhor, desta nação para o bem. Lembra-te de nós para o bem. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.